Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Hoje, nessa terça-feira, dia 24 de setembro, nesta manhã, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e todos os seus caminhos. Que o Senhor te dê forças, te dê ânimo, coragem para você vencer mais um dia, mais uma semana, praticamente ainda tem pela frente. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo. E chegando também, estamos chegando à reta final de mais um mês de setembro, isso mesmo. E eu creio que o Senhor, Ele te dará forças, Ele vai agir poderosamente em nosso favor. O salmista, meus irmãos, o capítulo 119, e esse salmista agora, o nome dele é Men, isso mesmo. Nós estivemos aí ouvindo aí a palavra, isso mesmo, dos salmistas Caf, Lamed, agora de Men, e é algo maravilhoso, meus irmãos, a palavra de Deus. Olha o que diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. O salmista também, meus irmãos, ele começou a expressar o quanto era preciosa a palavra de Deus, que ele amava, era o seu alimento todos os dias. E ele se alegrava-se pelas revelações de Deus na sua vida. Isso mesmo. A palavra de Deus lhe tornava sábio. Isso mesmo, lhe tornava diferente. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O que nos torna diferentes, o que abre os nossos olhos, o que abre o nosso entendimento, o que nos faz ter uma relação próxima com Deus, é a palavra dele, meus irmãos. A palavra de Deus, ela abre, como está escrito, é lâmpada para os nossos olhos e luz para os nossos caminhos. Esta é a palavra do Senhor. Eu lembrei de Salomão, quando Salomão ele subiu ao monte e ele assumiu o reino do seu pai Davi, e Salomão estava perdido, meus irmãos, sem uma orientação, sem uma direção do governo que ele estaria assumindo ali, do reino de Davi. E Salomão ele sobe ao monte e ali ele pede a Deus sabedoria para que ele pudesse governar, gerenciar aquele povo de uma forma correta, justa, isso mesmo. E faz ali um grande sacrifício de ofertas ao Senhor, e Deus recebe aquelas ofertas, aquele sacrifício. O Senhor recebe e Deus ali, meus irmãos, concede a Salomão a sabedoria e se alegra muito, porque embora ele poderia ter pedido muitas outras coisas, mas ele buscou, meus irmãos, o entendimento, a sabedoria. O salmista, aqui, ele encontrou, meus irmãos, a sabedoria de Deus na palavra dele. Ele encontrou entendimento, ele encontrou luz para a sua vida, lâmpada para os seus caminhos e luz aos seus olhos na palavra de Deus. Isso mesmo. Olha o que ele disse: oh, quanto amo a tua lei. No caso, a palavra. É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. E ele se sentiu mais entendido, mais sábio, até mesmo do que os seus próprios inimigos que andavam, isso mesmo, por causa da palavra, por causa que ele amava a palavra e a lei que era do Senhor. Isso mesmo, o que nos faz diferente, meus irmãos, neste mundo que nós vivemos, é a gente amar a palavra de Deus, é a gente buscar esse entendimento para a nossa vida, para que a palavra seja luz aos nossos olhos e lâmpada para os nossos caminhos, como propriamente o salmista ele disse.
E ele diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Quer dizer, o salmista também, ele chegou em um estágio da vida dele, isso mesmo, que ele se tornou-se mais sábio, mais entendido até mesmo do que os seus próprios mestres, do que os seus próprios professores, isso mesmo. Ele era mais entendido do que os seus inimigos, do que os seus mestres. Que coisa, meus irmãos. Quando nós amamos, meus irmãos, a palavra de Deus, quando nós buscamos este conhecimento, quando nós, meus irmãos, sabemos que o que vai resolver os problemas da nossa vida é a gente estreitar, é a gente, meus irmãos, fazer a nossa aliança com Deus, com a sua palavra, é a gente cada dia mais, meus irmãos, buscar esse entendimento para a nossa vida, é a gente saber que nós somos carentes e necessitados do conhecimento da palavra de Deus, é a gente compreender a vontade, compreender, meus irmãos, o caminho que Deus ele quer, que o Senhor ele quer que nós venhamos seguir. Diferente, meus irmãos, do mundo. Olha uma coisa, se a gente, meus irmãos, busca a palavra de Deus cada dia mais com amor, com santidade, não se compara-se o que Deus tem para nos dar, meus irmãos, com que esses cientistas e diversos outros segmentos, não desfazendo, né, porque todos adquirem o seu conhecimento com o seu esforço, mas é porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela abre o nosso entendimento, não físico, isso não conhecimento, meus irmãos, apenas do mundo, mas a palavra de Deus nos traz um conhecimento amplo que o homem, meus irmãos, não pode dar ao outro, somente Deus. Isso mesmo. Eu posso adquirir um conhecimento aqui da terra pelos mestres, isso mesmo, por professores, por cientistas, isso mesmo, muitos pontos, mas a palavra de Deus nos leva além do que o conhecimento humano pode ter, isso mesmo. E foi neste ponto que o salmista também, ele se encontrou-se. Ele disse: eu sou mais sábio, isso mesmo, do que propriamente os meus inimigos. Olha aqui, ó. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, que estão sempre comigo. E ele disse: tenho mais entendimento do que todos os mestres, porque medito nos teus testemunhos. Quer dizer, ele era mais entendido do que os seus próprios mestres, porque ele meditava nos testemunhos, na palavra de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós meditamos, quando nós buscamos esse entendimento, esta revelação do Espírito Santo para a nossa vida, nós iremos, meus irmãos, ser mais sábios, mais entendidos, mais compreendidos da direção, da palavra, da vontade de Deus, para que nós possamos tomar as decisões corretas, como o próprio Salomão, ele pediu a Deus. Salomão, ele não queria, meus irmãos, ser um rei injusto, ele não queria tratar as pessoas ou tomar decisões incoerentes, meus irmãos. Ele queria ser um homem segundo a vontade de Deus. Mas na frente, ele se desviou-se, isso mesmo, não pela falta de entendimento, porque ele se deixou se levar pela sua própria carne e as inclinações da sua carne, isso mesmo, e dos seus desejos, mas não pelo entendimento que Deus não tinha dado a ele, porque Deus tinha dado, isso mesmo. É bom a gente deixar isso bem claro aqui, meus irmãos. E ele disse, olha o que ele disse: sou mais prudente do que os velhos. Que coisa! Imagine, meus irmãos, um jovem ser mais prudente, né, do que os velhos. Porque hoje, meus irmãos, olha que interessante, né? O correto é que os velhos, os idosos, as pessoas de mais idade, ensinem os jovens, aconselhem os jovens, e é o correto, isso mesmo, que ensine, tem mais experiência. Mas aquela pessoa, meus irmãos, que ela medita na palavra de Deus, que ela mergulha na palavra de Deus, a revelação de Deus é tão extraordinária na vida daquela pessoa, independente da idade dela, que ela pode se tornar, meus irmãos, até mais sábia, mais prudente, até mais do que das pessoas idosas, das pessoas velhas, mais velhas, que o correto é que aconselhem, né, pela experiência de vida. Isso mesmo.
mas aquela pessoa que ama a palavra de Deus, que busca isso mesmo, o entendimento de Deus para a sua vida, ela terá esse conhecimento dado por Deus, até mesmo para ajudar pessoas que têm mais idade do que propriamente aquela pessoa. Que coisa maravilhosa! Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Isso mesmo. E ele aqui, meus irmãos, ele pôs em prática, para não só aprender, mas para que ele pudesse viver a palavra de Deus, viver aquilo que ele estava recebendo de Deus. Amém, meus irmãos? E todos nós somos vasos nas mãos do oleiro, né? Que todos os dias estamos aprendendo, sendo moldados, sendo transformados, aperfeiçoados pela graça, pelo poder de Deus, meus irmãos. Mas quando a gente compreende essa amplitude da vontade de Deus ao nosso respeito, de conhecimento que o Senhor ele deseja que a gente possa entrar cada dia mais no seu santuário, na sua palavra, conhecer a sua vontade, aí, meus irmãos, nós recebemos algo poderoso, meus irmãos, a sabedoria, a direção de Deus. Amém? E mais poderoso quando a gente aprende, a gente decide, meus irmãos, a viver aquela palavra, a viver aquele entendimento, a viver aquilo que Deus tem nos dado. Amém, meus irmãos? E ele diz assim: não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. No versículo 102. Versículo 101, ele diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Quer dizer, ele sentia mais saboroso, isso mesmo, mais saborosa a própria palavra de Deus, meus irmãos, quando ele lia, quando ele, meus irmãos, ele trazia para ele aquele entendimento, aquela mensagem, aquela revelação de Deus. Era tão prazeroso para ele, que ele disse: a tua palavra é mais doce, isso mesmo, ao meu paladar, as tuas palavras são mais doces ao meu paladar do que propriamente o mel na minha boca. Que coisa maravilhosa! É isso que o Senhor ele espera. Amém, meus irmãos? Que a gente tenha esse prazer. E a palavra de Deus, ela é prazerosa. Quando a gente, meus irmãos, busca esse entendimento, ouvir os conselhos, as direções de Deus. Porque, meus irmãos, tem uma passagem na Bíblia que diz que toda a nossa justiça para Deus é como um trapo de imundícia. Toda a nossa justiça. Os nossos conhecimentos, meus irmãos, para o Senhor não são valiosos. Isso mesmo. Mas quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, aí a nossa justiça não será nossa, será segundo a palavra de Deus. Aí tem poder. Ninguém pode dizer assim: eu sou segundo a minha justiça. Mas quando a nossa justiça está baseada na palavra de Deus, aí se torna-se diferente. Aí nós estamos vivendo a justiça de Deus na nossa vida. É a palavra de Deus. Aí é um peso diferente. Isso mesmo. Aí é um peso diferente na nossa vida. Há um respaldo muito poderoso segundo a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Mas fora disso, por isso que as pessoas se extraviam, porque, meus irmãos, os nossos entendimentos, nosso conhecimento, por mais que uma pessoa já tenha tantas experiências, e tem a validade, né, que a gente reconhece, uma pessoa de 70, 80 anos, ou menos, ou mais um pouco, tem muitas experiências vividas. Mas, meus irmãos, o que nos livra verdadeiramente, o que abre o nosso entendimento, o que mostra o caminho de Deus para a nossa vida, isso mesmo, é a vontade e a palavra de Deus. Amém? Esses dias eu conversava com o Senhor, né? E ele disse assim: mas que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. E aquilo me alegrou, né? Porque, embora sendo uma pessoa já bem mais velha que eu, aquela pessoa, ela reconheceu isso mesmo, o ensinamento,
a direção de Deus para a vida dela. Isso mesmo. E olha que é uma pessoa que a gente conversava, que a gente vê que tem uma experiência. Isso mesmo. Mas quando ele se encontrou-se com a revelação de Deus para a vida dele, ele ficou extraordinário. Aí entra o que aconteceu aqui, né? Ou como são doces as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Aí ele viu o quanto é saborosa a palavra do Senhor. E ele disse: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Quer dizer, pelo mandamento do Senhor, que é a palavra, né? Ele alcançou o entendimento. E ele disse: eu agora aborreço todo falso caminho. O que fez ele aborrecer o falso caminho, o caminho da mentira, o caminho, meus irmãos, que não agrada a Deus, embora agrade até o mundo, foi quando ele reconheceu e ele entendeu o entendimento da palavra de Deus sobre a vida dele. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração esta manhã pela sua vida. Você que está nos acompanhando, se você ainda não é inscrito no nosso canal e você deseja, se inscreva, é gratuito, tá? Eu quero estar orando pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deixe o seu joinha, compartilhe esta mensagem se você desejar, tá? Vamos orar em nome de Jesus. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entramos em oração esta manhã, Pai, hoje de terça-feira, Senhor. E aqui nós buscamos a Tua palavra, o Teu entendimento. Nos guarda, nos livra, nos protege, Senhor. Que possamos ser cheios, Pai, da Tua luz, Pai, da Tua palavra, Pai. Como o Senhor, meu Deus, deu a graça a Salomão, Pai, e deu aquela sabedoria, assim nos concede, Pai. Meu Deus, se existe alguém doente, Pai, sentindo um cansaço, uma dor, enfrentando uma luta na sua vida, Pai. Oh Deus poderoso, Pai, guarda esta pessoa, livra ela, Pai, protege, repreende, Senhor, todo o mal na vida desta pessoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, meu Deus, nesta manhã, Deus, entra com providência nesta casa, nesta família, entra, meu Deus, com socorro, meu Deus, remova toda enfermidade, todo o desânimo, dá coragem, dá ânimo, dá saúde, dá vigor, meu Deus, a esta pessoa, Pai. Tira toda, Pai, opressão, Pai, toda opressão seja repreendida pelo Teu poder, pelo Teu sangue, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos dá graça, Senhor, que tudo possa cooperar, Senhor, em nosso favor, Pai, segundo a Tua vontade, Pai, Senhor. Eu te peço nesta manhã, Jesus, entra nesta casa, entra nesse trabalho, nesta empresa, entra, meu Deus, nesta família, neste casamento, entra, meu Deus, no coração desta pessoa, Pai, que está triste, desanimado, desanimada. Pai, que haja alegria, Pai, que haja satisfação, Senhor, que tudo possa cooperar, Senhor, em nosso favor, Pai. Nos livra, nos guarda, Pai, segundo a Tua palavra, a Tua vontade e o Teu poder, Senhor. Envia anjos, Pai, aos nossos caminhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesta manhã, Deus. Deus poderoso, receba de Deus aí a providência, receba de Deus aí a saúde, o avivamento de Deus na sua vida. Amém? Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tenham um ótimo dia, uma ótima manhã. Às 18 horas nós estamos aqui, por volta das 18 horas nós estaremos aqui trazendo também mais uma mensagem, uma palavra e uma oração, tá? Por isso que é importante que você ative o sininho, isso mesmo, para você estar nos acompanhando aqui diariamente. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, tá? Que Deus te abençoe.